just following your dreams take you far away from me, and I knew that it would. Temos a temática de hoje, amados, a parábola dos dois fundamentos, o prudente e o insensato. Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Amados, nossa firmeza está condicionada à prática da palavra de Deus. Esta parábola de Jesus abrange Mateus 7, 24, os versos 24 ao 28. Amados, quando Jesus encerrou o célebre Sermão do Monte, ele ministrou esse importante ensino sobre prudente e o insensato, mostrando a grande diferença que existe entre ambos, simplesmente pela observação de sua preciosa palavra. Muito bem, a importância da palavra de Deus. Essa é a primeira ênfase do nosso assunto. As Escrituras Sagradas são para a nossa e única regra de fé e vida cotidiana. Através delas, firmamos nossas convicções, formos a base de nossa vida cristã. Quando tomamos consciência do grande valor que a palavra de Deus tem, passamos a viver mais intensamente os ensinos que nos alicerçam e nos orientam sobre como vencer as dificuldades da vida. Nesta parábola, Jesus declara que os seus ensinos são o alicerce para uma vida vitoriosa e um glorioso destino. Homens consideram os ensinos de Jesus belos em ideais, porém pobres em substâncias, idealistas demais para este mundo prático. Jesus, porém, declarou, amados, que os seus ensinos tinham a base de rocha. Subentendemos ao teste cada ensinamento e descobriremos, amados irmãos em Cristo Jesus, que nos ouve neste dia, que nada surge como rocha sólida, a não ser o caminho que Cristo ensinou. O restante é areia. Bem-aventurado que ouve. Vamos ver, primeira coisa importante. A Bíblia traz uma grande bem-aventurança para quem dá ouvidos à palavra de Deus. Apocalipse 1:3. O apóstolo Tiago, amados, ensina que devemos estar prontos para ouvir. Tiago 1:19. Esse foi o ensino de Jesus após seu grande sermão. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, Mateus 7, 24. Devemos ter a atitude, amados, de Maria, que fica aos pés de Cristo, ouvir atentamente suas palavras. Lucas 10, 39. Alicerçando assim sua vida espiritual. Outra coisa, bem-aventurado o que guarda a palavra. Essas foram as palavras do apóstolo João a todos os crentes da terra, porque o tempo está próximo. Ao encerrar seu discurso, Jesus enfatizou a necessidade de guardar tudo o que ele havia ensinado acerca do reino de Deus. Para tanto, assemelhou-nos a dois tipos de pessoas nessa parábola, o prudente e o insensato, mostrando para isto as consequências que poderiam advir de tais atitudes, amados. Uma casa fica firme enquanto a outra cai. Mateus 7, 27, que são os que edificaram na areia. Bem-aventurado que pratica a palavra, amados. O sermão da montanha foi o primeiro grande discurso de Jesus, Mateus 5:1.
Suas palavras se revestiram da autoridade celestial, ensinando a multidão que ouvia algo novo sobre o reino dos céus. Mateus 7:21. Mas o objetivo de Jesus era que eles praticassem aquelas verdades. Por isso ele enfatizou: e as pratica. Mateus 7:24. Isso fortalece, amados, o ensino de Tiago sobre o assunto. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Cada pessoa imprime em seu caráter como vai passar para a eternidade. Esta casa para a alma é composta de nossos atos, palavras, pensamentos, esperanças e ambições. Como bicho da seda, tecemos nosso caráter até atingirmos o próximo estágio da vida. Amados, vamos ver agora a construção do bom e prudente. Vamos ver a importância. A prudência é a irmã gêmea da sensatez, amados. É chamada de homem prudente, aquele que aceita e pratica todo o ensino de Jesus. A prudência foi a marca dos homens de Deus no passado. Isso aí é Davi, onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. 1 Samuel 18:5. E deve ser também nosso presente, a marca de todos os crentes. Sede prudentes como serpentes. Mateus 10:16. Prudente ou insensato edifica sua casa sobre a rocha que é Jesus. As coisas que dizemos, pensamos ou fazemos permanecem conosco, embora parecem transitórias. Elas permanecem em nossa memória, hábito e centenas de maneiras de influenciar no nosso caráter. Portanto, a grande pergunta é: o que você está edificando? Falando de modo figurado, algumas pessoas estão edificando apenas em coisas mundanas desagradáveis a Deus. A inveja, a porfia, etc. Mas, graças a Deus, há muitas pessoas edificando templos para adorar e servir a Deus. O alicerce do prudente. Ao finalizar sua aula inaugural acerca do reino de Deus, Jesus ainda no monte enfatizou o alicerce do prudente, aquele que ouve e pratica. Como toda casa precisa de uma base sólida, Jesus apresenta a rocha como o melhor lugar para edificar essa casa. Moisés, no Antigo Testamento, salientou a importância da rocha, dizendo: porque a sua rocha não é como a nossa rocha. Deuteronômio 32:31. Porque a gente deve fundamentar-se sua fé na rocha firme, inabalável. Mateus 16:18. E esta rocha é Jesus. Outra pergunta importante: que materiais você está colocando na sua construção? Cada ato de pecado, covardia, egoísmo, inveja ou ambiguidade representa material inferior. Bondade, paciência, generosidade, consagração representam materiais espiritualmente sólidos, pois têm base na palavra. A confiança do prudente. A casa que Jesus fala nesse sermão simboliza nossa vida espiritual. Vós, também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. 1 Pedro 2:5. Sobre nós vêm as intempéries da vida. Em nossa vida cotidiana, somos atingidos, amados, queridos ouvintes,
por situações que Jesus apresentou. Mateus 7, 25. Mas se estivermos alicerçados na rocha, cumprir-se o que ele disse, e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu. Amados, nós somos salvos para permanecer firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 58. Certa vez alguém declarou que a casa do caráter cristão é testada por 3 lados: inundações por baixo, ventos e sopra nos flancos e chuva por cima. Um lado não foi mencionado, o de dentro. Isto sugere que nenhuma força externa pode destruir a vida em Cristo. O fracasso só pode vir de dentro. De vez em quando ouvimos falar da queda de alguém, Na maioria dos casos, o colapso não se deve à força da tentação, mas à fraqueza do caráter, não edificado com materiais certos. A firmeza do prudente. O sábio Salomão advertiu: o prudente atenta para seus passos. Provérbios 14, 15. Nesta parábola, Jesus declarou que seus ensinos são alicerces para uma vida vitoriosa e um glorioso destino eterno. Isto é, a palavra de Deus tem base de rocha. Vou repetir. A palavra de Deus tem base de rocha. Nela se firmam os passos do prudente e do sábio. Vou repetir. Nela se afirmam os passos do prudente e do sábio. O mundo firma seus passos em valores e em palavras de homens. Nós, porém, nós firmamos nossas palavras na vida eterna de Jesus. João 6, verso 68. A seguir, na segunda parte, vamos ver os fundamentos da construção do homem insensato.